coronel Valeriano partiu convencido de que a viúva estava derrotada, mas o brilho de Minas verdadeiro ainda estava com Isadora, escondido sob a fé de seu filho. O que acontece quando a ganância do poder se volta contra a coragem e a última parte da promessa exige um sacrifício final? A febre subiu de repente, queimando Tiago como o sol inclemente do sertão, e Isadora de Sá soube que a morte, que já lhe havia levado o marido, estava de volta à sua porta. Ela tinha apenas 26 anos, mas o peso da viuvez e o pó fino de Vila de Sertânia já lhe tinham dado a aparência de 40. A pequena cabana de adobe, que mal a protegia do calor intenso, cheirava a suor, a ervas secas e ao cheiro metálico e doentio do corpo de seu filho, que tinha apenas 5 anos. Ele tremia sob o lençol puído e o som ofegante de sua respiração era o único ruído que quebrava a solidão esmagadora daquela tarde de 1842. Isadora, com o coração apertado, um medo frio crescendo em seu estômago, molhava um pano com a última água que restava no pote de barro, na esperança vã de que aquilo pudesse deter a doença que o médico local, ou curandeiro, chamava de mal do rio, uma praga que bebia a vida das crianças. Ela sentou-se ao lado do pequeno colchão, segurando a mão de Tiago. No pescoço do menino pendia a medalha de São Jorge, gasta e escura, a única lembrança que lhe restara do esposo. O curandeiro da vila havia dito que precisava de uma erva rara que só crescia no alto da Serra do Espinhaço, onde ficavam as minas abandonadas, um lugar frio, perigoso e infestado de homens armados que patrulhavam a área em nome de um certo coronel. Naquele momento de desespero, Isadora não pensou na lei, nem no perigo, nem no coronel, apenas no frio terror de perder a única coisa preciosa que possuía. Ela levantou-se, apanhou a enxada velha, uma faca cega e um cantil vazio, e partiu sob o sol da tarde, o medo tornando seus passos rápidos e desajeitados, a garganta seca pela poeira levantada e pelo desespero. Ela sabia que, se Tiago não melhorasse antes do anoitecer, não haveria outro dia. A jornada foi brutal. A estrada de terra, castigada por uma seca de longos meses, transformou-se num caminho de agonia. A poeira grossa e quente, que subia com cada passo, chicoteava seus tornozelos e se instalava em suas narinas, criando um sabor terroso e amargo na boca. Ela não parava, impulsionada pela imagem do filho ardendo em febre. Ao entardecer, as colinas escuras da Serra do Espinhaço surgiram, imponentes e ameaçadoras. A temperatura caía rapidamente, e a sensação de aridez do sertão era substituída por um ar gélido e cortante, carregado do cheiro forte de pedra molhada e de minério. Ela estava entrando num mundo diferente, um mundo de sombras e segredos, muito além das fazendas isoladas e dos povoados esparsos do vale. Isadora procurava a tal erva, o mata-fogo, seguindo a descrição vaga dada pelo curandeiro. Folhas serrilhadas e pequenas flores azuis, nascendo das fendas mais frias da pedra. Mas, ao invés da planta, ela encontrou um homem. Ele estava sentado à beira de uma abertura na rocha que parecia ser a entrada de uma mina abandonada, a mina do sol escuro. O ancião, mestre Eloy, era uma figura de barba branca e olhos profundos, que pareciam ter visto muitos séculos. Sua roupa era feita de remendos, e sua pele, curtida pelo tempo e pelo vento, lembrava o couro de um animal antigo. Ele não se assustou com a aparição de Isadora, apenas observou seu desespero com uma calma que a irritava e a acalmava ao mesmo tempo. "Você veio buscar o mata-fogo", disse ele, a voz rouca como areia. "Mas não é a erva que salva seu filho, é a sua vontade." Isadora, que já se preparava para implorar, sentiu uma onda de esperança e, ao mesmo tempo, uma profunda desconfiança. "Meu filho, ele está morrendo", ela sussurrou, sentindo a secura da poeira em sua garganta a transformar as palavras em um gemido. O velho estendeu a mão,
mostrando-lhe um maço da erva, que de fato possuía as flores azuis. Eu posso dar-lhe a cura, posso dar-lhe tudo o que precisa para que ele volte a respirar a vida. Mas há um preço, e este preço não é dinheiro. Ele explicou que para a cura ser completa e duradoura, Isadora deveria fazer uma promessa de sangue, uma kliatva. Ele precisava de algo que só ela, uma pessoa desesperada e de coração puro, poderia conseguir. Um talismã guardado nos escombros da mina, o brilho de Minas. Era um objeto de grande valor e poder, que ele insistia ser seu por direito ancestral, mas que era ativamente procurado por um homem perigoso, o coronel Valeriano de Queiroz, que, com seus capangas, havia cercado a região e se aproveitado do estado de sítio político para saquear a terra em nome do império. O velho olhou para Isadora com uma intensidade estranha. Ele disse que o talismã era muito mais do que ouro ou pedra. Era o segredo de uma fortuna que poderia mudar o destino de muitos. Se você me trouxer este brilho de Minas, seu filho viverá e nunca mais adoecerá. Se não o fizer, a febre voltará e consumirá o que restar dele, declarou o mestre Eloy, e seu olhar não admitia negociação. Isadora pensou na lei, na ordem do coronel, que proibia estritamente a entrada naquela área da mina, considerada propriedade imperial, mas o cheiro de morte na roupa de seu filho, que ainda lhe vinha à mente, superava qualquer medo da justiça humana. Ela concordou e mestre Eloy, com um nó, amarrou um cordão de sisal áspero em seu pulso esquerdo. O cordão não era um enfeite, era o símbolo físico do voto, uma ligação palpável que ela nunca deveria cortar. Ao amarrar o sisal, o velho acrescentou, a voz quase inaudível, mas solene: o coronel e seus homens chegarão em breve. Eles também procuram o brilho de Minas, pensando que é apenas riqueza. Mas é mais do que isso. Sua promessa exigirá que você quebre a lei e engane o coronel. Mas, ao fazê-lo, você estará resgatando seu filho e algo muito maior. Isadora mal conseguiu processar as palavras, apenas acenou com a cabeça. O toque do cordão em sua pele era seco e arranhado. Ela pegou a erva e desceu a colina em ritmo frenético, sem olhar para trás. Como ela poderia enganar um coronel, um homem com tanto poder, quando nem conseguia enganar a doença? A corrida de volta para Sertânia foi mais rápida, impulsionada pelo instinto materno e pela certeza fria de que ela acabara de selar não apenas a vida de seu filho, mas também a sua própria liberdade. Ela preparou o chá amargo com as flores azuis, e quando Tiago engoliu o líquido, o alívio na sua respiração foi quase imediato. O cheiro ferroso da febre começou a ceder, substituído pelo aroma terroso e fresco do mata-fogo. Mas, enquanto o menino dormia em paz, Isadora olhou para o cordão de sisal áspero em seu pulso, sabendo que a calmaria era apenas o prelúdio da tempestade. Ela ainda tinha que pagar o preço, e o coronel estava chegando. Ela sentiu um frio na espinha ao perceber que o resgate do filho exigiria que ela, a viúva mais humilde de Sertânia, se tornasse, aos olhos da lei, a criminosa que o coronel Valeriano procurava. No dia seguinte, Isadora acordou com o cheiro adocicado de cura e o som suave da respiração de Tiago, mas a paz era artificial. O cordão de sisal áspero em seu pulso, que a arranhava a cada movimento, era uma lembrança constante da promessa e do perigo. Ela tentou cortá-lo com a faca cega, mas a fibra antiga parecia endurecida com algum tipo de seiva ou feitiço, resistindo ao metal. O cordão era agora parte dela e a sua missão não podia ser ignorada. Ela sabia que precisava se aproximar da mina do Sol Escuro, a área restrita na Serra do Espinhaço, antes que o coronel Valeriano de Queiroz estabelecesse seu cerco completo. O tempo era seu novo inimigo, implacável como a febre que acabara de recuar. O coronel não tardou a chegar a Sertânia.
Ele veio num estardalhaço de poeira e autoridade, acompanhado por cavalaria e por 5 homens corpulentos, todos cheirando a couro e pólvora, seus sapatos lustrosos, um contraste gritante com os pés descalços e as vestes desbotadas dos moradores locais. O coronel Valeriano era um homem de estatura mediana, mas sua presença preenchia a pequena vila. Seu bigode espesso e preto e seu olhar, frio e penetrante, davam a impressão de que ele podia ver a alma de quem quer que fosse. Ele se instalou na única casa de pedra da vila, a antiga sede da fazenda de Barão, transformando-a em seu quartel-general temporário. O ar ficou pesado. Agora, o cheiro de suor e pó se misturava ao cheiro de tabaco caro e de água de colônia forte. Naquele mesmo dia, Isadora foi forçada a encará-lo. Ela estava na venda, armazém de Dona Emília, comprando um pouco de fubá, quando o coronel entrou. Ele não estava à procura de víveres, mas de informações. Ele parou, apoiando a mão na cintura, onde a arma estava convenientemente visível, e examinou as pessoas com um escrutínio humilhante. Ele perguntou sobre movimentos estranhos na serra, sobre invasores ou pessoas que buscam o que não lhes pertence. O coração de Isadora saltou, e ela sentiu o sangue sumir do seu rosto, mas manteve o olhar fixo no chão empoeirado, fingindo interesse apenas no fubá. Qualquer um que ajude ou proteja esses bandidos será considerado traidor do império e terá o mesmo destino, declarou o coronel em voz alta, a ameaça clara e sem disfarces. Um dos seus homens, um sujeito de rosto cicatrizado chamado Tarcísio, parou perto de Isadora, avaliando-a com suspeita. Ele a olhou de cima a baixo, notando talvez sua juventude e sua extrema pobreza. Tarcísio sentiu o cordão de sisal em seu pulso e arqueou uma sobrancelha, mas não comentou. Isadora sentiu o toque áspero do sisal, um calor estranho emanando dele, e compreendeu que este objeto, que salvou a vida de seu filho, era também a sua potencial condenação. Ela não havia pensado que o símbolo de seu voto seria também uma marca tão visível. Para despistar o coronel, Isadora teve que agir de uma forma que contradizia sua natureza quieta. Ela começou a fazer perguntas na vila, mas não sobre a mina, e sim sobre Mestre Eloy, o velho, inventando uma história convincente sobre uma cura para a sua persistente dor de cabeça, algo comum no clima seco. Ela espalhou o boato de que o velho, além de curandeiro, era um tipo excêntrico que só aceitava pagamentos em objetos, nunca em dinheiro. A ideia era desviar a atenção do coronel e de seus capangas de qualquer suspeita de que Mestre Eloy fosse mais do que um eremita inofensivo. Seu plano funcionou em parte. O coronel, apesar de sua inteligência, tinha um ponto cego: a arrogância. Ele acreditava que os segredos importantes só poderiam ser guardados por pessoas importantes. Ele dispensou a menção a um velho curandeiro maluco como superstição do povo. No entanto, Tarcísio, o homem cicatrizado, parecia mais astuto. Ele a seguiu por um tempo, observando-a enquanto ela colhia água no poço da comunidade, o que a fez sentir um medo sufocante. A cada vez que ela se dobrava para pegar a água, o cordão em seu pulso ficava mais apertado, como um aviso. Uma noite, Isadora fez sua primeira movimentação perigosa. Tiago, já recuperado, dormia profundamente. Seu rosto estava pálido, mas a cor de saúde estava voltando lentamente. Ela usou a escuridão da lua nova para se mover. As lâmpadas de óleo do quartel do coronel lançavam sombras longas e fantasmagóricas sobre a vila. O cheiro de cinzas e o calor do dia haviam sumido, substituídos pelo ar frio da noite. Ela pegou seu chale e seguiu para a mina do sol escuro, tomando um caminho diferente do que usara da primeira vez, um atalho íngreme e rochoso. Ela precisava do talismã antes que o coronel a alcançasse. Ao se aproximar da Serra do Espinhaço, ela viu o que o coronel Valeriano havia feito.
Ele instalou postos de guarda e fogueiras ao redor do perímetro, e o cheiro de fumaça de lenha de mangueira se espalhava no ar frio. Isadora escondeu-se atrás de um cajueiro velho, observando. Ela soube, no instante em que viu a movimentação das sentinelas, que entrar na mina seria muito mais difícil do que Mestre Eloi havia feito parecer. A promessa era uma rede em que ela estava presa, e o resgate da criança a estava forçando a entrar na boca do lobo. Como ela iria passar pelas sentinelas sem que o latido dos cachorros denunciasse sua presença? Isadora rastejou pela encosta íngreme, o ar gelado da montanha queimando em seus pulmões, e o granito áspero sob suas mãos calejadas a lembrava de que cada centímetro daquele terreno era hostil. Ela podia ouvir o rangido baixo dos borzeguins dos sentinelas do coronel e o cheiro forte de café e fumo que vinha da fogueira mais próxima. O coronel Valeriano não estava brincando. O perímetro era apertado e bem vigiado. Ela precisava de algo que a ajudasse a neutralizar a vigilância, um truque ou um desvio que fosse inesperado para homens acostumados apenas à força bruta. Ela lembrou-se de um truque de seu falecido marido, que costumava caçar coelhos nas colinas. Ele usava pedras soltas para criar pequenos deslizamentos que assustavam os animais para fora de seus esconderijos. Isadora olhou para cima. No topo do barranco rochoso, acima do posto de guarda mais próximo, havia uma pilha instável de cascalho e pedras soltas. Era arriscado, pois o barulho poderia alertar todos os guardas, mas era a única forma de criar um desvio. Ela começou a subir com cautela, movendo-se como uma cobra, cada músculo do seu corpo em tensão. O cordão de sisal em seu pulso parecia vibrar, dando-lhe uma estranha energia. Ela alcançou o topo e, com a enxada que carregava, começou a empurrar as pedras menores, criando uma trilha suave e silenciosa. O som do cascalho caindo no início era abafado, mas logo se transformou em um ruído mais alto, um sibilo seco, quando as pedras atingiram o leito do rio seco, a uma dezena de metros de onde os guardas estavam. Os dois sentinelas pararam de conversar. Um deles, o borzeguim rangendo na poeira, moveu-se em direção ao som. "Deve ser um tatu grande", murmurou ele com desdém na voz. Seu companheiro, no entanto, parecia mais apreensivo. "Pareceu mais um deslizamento", ele respondeu, e o medo na sua voz era palpável. Foi o suficiente. Os dois homens se moveram rapidamente para o rio seco, concentrando toda a sua atenção naquele ponto. Isadora aproveitou o momento. O cheiro de fumo estava se dissipando. O cheiro de medo era mais forte agora. Ela saltou do barranco, caindo suavemente atrás de um pé de jurema espinhoso. Seu coração batia forte em suas costelas e o ar seco entrava aos borbotões em sua boca. Mas ela estava dentro do perímetro. A entrada da mina do sol escuro era uma abertura negra e escura na face da rocha, que cheirava a ferro, mofo e um frio úmido e persistente. A escuridão era completa e opressiva. Mal ela havia dado 5 passos para dentro, a luz do dia sumindo atrás dela como uma memória distante, e ela sentiu o chão vibrar. Não era o deslizamento, era o som de passos pesados. O coronel Valeriano e Tarcísio haviam entrado na mina por uma entrada diferente, que Isadora desconhecia, talvez um túnel de serviço. Ela ouviu a voz do coronel ecoando de forma cavernosa no túnel, uma voz grave e autoritária. "Tarcísio, você tem certeza de que ele está aqui?" A voz era um sussurro ríspido, mas o eco a fazia parecer um trovão. "Sim, coronel. Nossos informantes dizem que o velho curandeiro usa a mina como refúgio, e ele tem o item, coronel, o brilho de Minas. Aquele brilho, eu o vi antes", respondeu Tarcísio, e Isadora sentiu um arrepio. Ela percebeu que Mestre Eloi, longe de ser um eremita, tinha uma história com esses homens, e a sua kliatva era agora uma parte da sua vingança contra o coronel.
Isadora recuou para um nicho estreito na rocha, o cordão de sisal arranhando a pedra com um som abafado, quase como um aviso. A luz da lanterna de óleo do coronel se aproximou, e as sombras dançaram nas paredes úmidas. A sensação de frio metálico da mina intensificou-se, envolvendo-a. Ela mal conseguia respirar, mas sabia que, se fosse descoberta ali, seria considerada uma ladra e uma espiã, e o coronel não teria piedade. A dupla passou por ela a poucos metros de distância, mas a escuridão e o cheiro forte de minério em volta a esconderam. Isadora esperou que o som dos passos desaparecesse antes de sair do seu esconderijo, mas, ao se virar para o interior da mina, ela viu um rastro no chão, a marca de uma bota que não pertencia ao coronel nem a Tarcísio. Alguém mais havia estado ali, muito recentemente, e seus passos eram largos e firmes, movendo-se em direção ao coração da mina. Ela não estava sozinha na escuridão. Isadora engoliu o terror e avançou, a única luz um pequeno candeeiro a óleo que ela havia levado, que mal quebrava a escuridão absoluta. O ar, dentro do túnel principal, era denso e frio, carregado de um cheiro de enxofre e de água parada. O rastro de passos que ela havia notado era fresco, e ela se perguntou se seria Mestre Eloy ou um terceiro ladrão, que também buscava o brilho de Minas. A ideia de ter que lutar não só contra o coronel Valeriano, mas também contra outro estranho, apertou-lhe o estômago, mas a imagem do rosto de Tiago, agora sereno e sem febre, impulsionou-a. Ela seguiu o túnel principal por centenas de passos, o ruído seco de seus próprios sapatos na brita sendo o único som audível. O túnel se abria em uma vasta câmara subterrânea, que um dia fora o coração da mineração. As paredes eram de quartzito cinzento, manchadas de ferrugem vermelha. No centro da câmara havia um poço profundo e escuro, o cheiro de umidade e profundidade subindo dele. Não havia sinal do coronel ou de Tarcísio, mas o rastro de passos terminava abruptamente perto de uma passagem lateral, quase invisível na penumbra. Isadora aproximou-se da passagem. Ela percebeu que a Cliatva não era apenas uma promessa ao velho, mas uma jornada para o centro da escuridão. Ela hesitou por um momento, a mão tocando o cordão de sisal em seu pulso, buscando coragem. Foi então que ela ouviu um barulho, um som de metal raspando pedra, seguido por um gemido baixo, vindo da passagem lateral. Ela apagou o candeeiro, jogando a câmara numa escuridão total, confiando apenas nos seus ouvidos. Rastejando até a entrada do túnel, Isadora usou o cheiro forte de pólvora e o som metálico para se guiar. O túnel era apertado, forçando-a a andar curvada. Ela finalmente chegou a uma pequena clareira. Ali, o coronel Valeriano e Tarcísio estavam encurralados. Diante deles estava um homem alto e silencioso, vestido em roupas de mineiro, seu rosto coberto de fuligem. Ele segurava uma pesada barra de ferro e seus movimentos eram fluidos e rápidos. Ele não era um terceiro ladrão, mas um protetor. E o talismã estava com ele. O brilho de Minas não era uma joia, mas um pequeno artefato esculpido em esmeralda bruta, de um verde profundo e misterioso, que emitia um brilho fraco e constante. O coronel Valeriano, com a face tensa de frustração, estava tentando negociar. O talismã pertence ao Império. Você não passa de um ladrão, João, rosnou o coronel. O homem, João, não respondeu com palavras, mas com um golpe rápido da barra de ferro que forçou o coronel a se afastar, o cheiro de poeira levantada e medo enchendo o ar. Isadora observou a cena, a respiração presa na garganta. Ela estava ali para pegar o objeto para Mestre Eloy, mas o destino parecia ter outros planos. Ela notou um detalhe crucial. O coronel estava posicionado de forma que, se João fosse em sua direção, ele ficaria exposto a um desmoronamento parcial no teto do túnel, que parecia perigosamente instável. Ela tomou uma decisão rápida, inspirada por uma coragem que ela não sabia que possuía.
Isadora pegou um punhado de brita solta do chão e atirou-a violentamente contra a parede oposta, longe dos combatentes. O som agudo e oco reverberou na câmara, chamando a atenção. Ali! Ali está ele! Ela gritou, imitando a voz rouca e desesperada de um capanga em pânico. O coronel e Tarcísio, pegos de surpresa, voltaram-se por um instante em direção à fonte do som. Foi o suficiente. João, rápido como um relâmpago, lançou a barra de ferro no chão, fazendo-a ricochetear violentamente no teto. A vibração foi o suficiente para soltar uma avalanche de pedras e terra exatamente sobre onde eles estavam. O coronel gritou, mas o som foi abafado pelo estrondo da queda. Isadora correu para onde João estava, ignorando o cheiro de terra molhada e a fumaça. João olhou para ela, o brilho de Minas em sua mão. Ele não parecia surpreso, mas havia uma gratidão silenciosa em seus olhos escuros. O velho a enviou. Ele declarou, sabendo o significado do cordão de sisal em seu pulso. Ele entregou o talismã para Isadora, o toque do esmeralda gelado e liso em sua palma. Corra, eu os atrasarei. O velho está esperando na saída. Isadora obedeceu sem questionar, segurando o artefato precioso contra o peito. A mina desmoronava ao seu redor. A promessa de Mestre Eloy havia a forçado a trair o coronel de uma forma que ela nunca imaginaria. Mas como ela enganaria o velho se no seu coração sabia que não poderia mais ser controlada pela Kliatva? Isadora correu pelos túneis secundários, o brilho de Minas, liso e frio, pressionado contra seu peito, o único objeto de valor que ela já possuíra. Atrás dela, o som do desmoronamento se tornou mais distante, um ruído seco e cavernoso que atestava a confusão e a fúria do coronel Valeriano. O cheiro de pedra quebrada e poeira sufocante era esmagador, mas a urgência de sair dali era maior. O cordão de sisal em seu pulso parecia guiar seus passos na escuridão, puxando-a para fora da montanha. Ela emergiu da mina em um ponto diferente, uma passagem escondida atrás de uma cortina de era e samambaias, o ar fresco da noite a recebendo como um abraço gelado. Mestre Eloy estava ali, sentado em uma pedra plana, parecendo imperturbável, como se estivesse esperando por ela há séculos. A luz da lua crescente iluminava apenas a metade de seu rosto, conferindo-lhe uma aparência ainda mais misteriosa. Você cumpriu a promessa, Isadora de Sá, ele disse, a voz rouca e calma. O brilho de Minas está seguro. Isadora estendeu o artefato, mas, antes que ele o tomasse, ela hesitou. O esmeralda bruto em sua mão irradiava um calor sutil, um calor que não parecia ser de minério, mas de vida. Ela se lembrou da última coisa que o velho havia dito. Se você não o fizer, a febre voltará e consumirá o que restar dele. Essa ameaça, mais do que a promessa, a estava controlando. Meu filho está curado, Mestre Eloy, ela disse, a voz firme, apesar do seu medo. Mas a sua promessa. Ela me fez uma criminosa, e o coronel Valeriano saberá que fui eu que o traí. A que propósito isso servirá, se eu for presa e Tiago ficar órfão novamente? O velho sorriu, um movimento lento e enigmático. A promessa era para que você encontrasse a coragem de que precisava. O brilho de Minas não é para mim. Ele nunca foi sobre riqueza. É um símbolo de justiça, Isadora. É o registro dos crimes do coronel, a prova de que ele roubou esta terra e estas minas dos verdadeiros donos, a linhagem de João. O coração de Isadora saltou. A Kliatva, o preço de seu resgate, não era um roubo, mas um ato de reparação. Mas o coronel não veria isso dessa forma. A lei estava do lado dele. O que devo fazer com ele? Ela perguntou, o peso do esmeralda parecendo agora o peso do destino. Você deve levá-lo para onde ele terá maior impacto, disse o velho, seus olhos fixos no cordão de sisal no pulso dela. O coronel Valeriano está voltando. Ele a procurará em Sertânia.
Ele suspeita que uma mulher humilde não poderia ter conseguido isso sozinha. Você deve usar a sua aparência de fragilidade contra a sua arrogância. Ele lhe deu instruções detalhadas, sussurrando-lhe um plano ousado que envolvia a maior fraqueza do coronel, sua reputação. Mestre Eloy explicou que o coronel Valeriano não podia aparecer em Vila de Sertânia com a mão vazia. Ele precisava de um talismã para mostrar aos seus superiores no império que ele havia cumprido sua missão. Isadora deveria enganá-lo, dando-lhe uma réplica, uma falsificação, permitindo-lhe sair com a ilusão de vitória. Mas onde está a réplica? Perguntou Isadora, confusa, o frio da noite a envolvendo. O velho tirou do bolso um objeto envolto em pano. Era uma pedra idêntica ao brilho de Minas, mas sem o brilho interior. O meu pagamento não é a pedra, é a sua segurança. Você deve fazer com que ele a encontre, Isadora. Deixe o falso brilho em um lugar onde ele pensará que o recuperou por sua própria inteligência. A sensação áspera do cordão de sisal a impulsionou. Isadora pegou a réplica e escondeu o verdadeiro esmeralda sob o pano grosso de sua saia. A moralidade de Isadora, a viúva honesta, estava sendo estilhaçada pelo desespero e pela necessidade. Ela teria que mentir, trapacear e usar o coronel como um fantoche. Será que a salvação do seu filho valeria a perda da sua alma? O sol começava a romper o horizonte, tingindo a Serra do Espinhaço com tons de ocre e laranja. Mestre Eloy desapareceu na névoa da manhã, sem uma palavra de despedida, deixando Isadora sozinha com o peso de 2 artefatos e um plano arriscado. Ela tinha que descer a montanha antes que o coronel a alcançasse. Isadora chegou a Sertânia antes do meio-dia, esgotada, mas com uma determinação fria. A vila estava em alvoroço. O coronel Valeriano de Queiroz havia voltado, furioso e humilhado pelo desmoronamento na mina. Ele e Tarcísio haviam escapado ilesos, mas a perda do brilho de Minas era um golpe em seu orgulho e sua missão imperial. O coronel havia ordenado um toque de recolher, e seus capangas estavam revistando cada barraco e cada fazenda isolada em busca de qualquer pista sobre a mulher, o velho ou o talismã. O cheiro de pólvora e a tensão pairavam no ar, mais sufocantes que a poeira. Ela escondeu o verdadeiro esmeralda, o brilho de Minas, dentro da medalha de São Jorge que Tiago usava, sabendo que nenhum soldado pensaria em procurar por ali. O esmeralda era pequeno o suficiente para caber no compartimento secreto da medalha, e o ouro escuro da relíquia o escondia perfeitamente. Em seguida, Isadora se preparou para o confronto. Ela sabia que tinha que ser encontrada de uma forma que alimentasse a arrogância do coronel. O plano de Mestre Eloy era simples e perigoso. Ela deveria se comportar como uma mulher culpada, mas inepta, alguém que havia tentado, mas falhado, em roubar o talismã. Ela pegou a réplica, a pedra de quartzito pintada para imitar a esmeralda bruta, e a escondeu sob uma tábua solta no chão de sua própria cabana. O coronel chegou ao seu barraco no final da tarde, acompanhado por Tarcísio e mais 2 capangas. O som seco e violento das botas batendo na porta de madeira frágil fez Tiago, que brincava com gravetos, se encolher de medo. Isadora se pôs na frente dele, os olhos fixos e resolutos. "Eu soube que você esteve perto da mina, viúva de Sá", declarou o coronel, entrando sem permissão. O cheiro de seu tabaco forte era enjoativo. Ele olhou ao redor, desprezando a pobreza do lugar. As paredes de adobe rachadas, os móveis escassos. "Eu fui buscar ervas para meu filho, senhor coronel", respondeu Isadora, tentando fazer sua voz tremer, mas sentindo apenas uma frieza determinada. "O curandeiro disse que só lá havia o remédio. Eu não sabia das vossas ordens." O coronel riu, um som seco e zombeteiro. "Não minta para mim, mulher. Eu sei que você encontrou o velho. E eu sei que ele lhe deu algo." "Onde está o artefato?"
O brilho de Minas. Ele aproximou-se dela, e o calor de seu corpo era opressor. Isadora sentiu o cordão de sisal em seu pulso queimar, lembrando-a da promessa. Ela recuou, agindo com um medo exagerado. Eu encontrei. Ele me obrigou. Ele disse que se eu não pegasse, a febre de Tiago voltaria. A mentira, vinda de sua boca, era amarga como fel, mas convincente. Ela fingiu chorar, cobrindo o rosto com as mãos calejadas. Tarcísio, que a observava de perto, não parecia totalmente convencido. Ele se abaixou, notando a tábua solta que Isadora havia deixado minimamente visível. O coronel Valeriano, no entanto, estava absorto em sua própria superioridade. Ele acreditava que estava lidando com uma mulher fraca e facilmente manipulável. "Onde você o escondeu, ratazana?" sibilou o coronel. Nesse momento, Tarcísio puxou a tábua e encontrou a réplica. "Coronel, está aqui. Ela não conseguiu esconder direito." Tarcísio estava ofegante, exibindo a falsa esmeralda. O alívio do coronel era palpável. A fúria deu lugar a um orgulho arrogante. "Eu sabia. Uma mulher do sertão não pode ser mais esperta do que um coronel do império." Ele pegou a réplica, examinando-a. A pedra, embora sem o brilho interior do original, parecia idêntica à vista superficial. Ele se virou para Isadora. "Você é uma tola por me desafiar, mas já que me devolveu o objeto, vou ser misericordioso. Você terá a chance de viver." Ele ordenou a seus homens que revistassem a casa para garantir que ela não havia pegado mais nada. Um dos capangas pegou Tiago no colo, o menino agarrando-se à medalha de São Jorge. O soldado revistou o menino, mas apenas superficialmente. Ele não deu atenção à medalha. Aquele pequeno ato de superficialidade era a chave para a liberdade de Isadora. O coronel Valeriano partiu logo em seguida, o falso brilho de Minas seguro em seu bolso, convencido de que havia vencido a viúva e o velho. Isadora, esgotada, sentou-se ao lado de Tiago. Ela havia enganado o coronel, mas a sensação de transgressão era pesada. O cordão de sisal em seu pulso, antes áspero, parecia agora mais suave, mas ainda estava ali. O coronel estava enganado, mas ela ainda devia a mestre Eloy uma última parte da cliatva, uma dívida que só o tempo poderia pagar.